Hoje é a Santa Convocação da Festa das Trombetas. Por meio do som da trombeta, espero que as pessoas do mundo se arrependam e voltem para o Pai e a Mãe, que são o Espírito e a Noiva, nessa graciosa festa das trombetas. A festa das trombetas pode ser encontrada na época de Moisés, há 3.500 anos, quando Deus ordenou Moisés subir no Monte Sinai para receber as segundas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. No primeiro dia do 6º mês, pelo calendário sagrado, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos pela segunda vez. Ele jejuou por 40 dias e desceu com as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Esse dia era o dia da expiação. No 10º dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, Moisés desceu com a bênção da graça de Deus e os israelitas receberam o perdão de todos os pecados que eles cometeram no passado. Deus ordenou que eles tocassem trombetas no primeiro dia do 7º mês pelo calendário sagrado para lembrarem desse dia e para se preparar para o dia da expiação. Esse dia era a festa das trombetas. Hoje, no primeiro dia do 7º mês pelo calendário sagrado, o santo culto para essa festa está sendo realizado por todo o mundo. Neste momento, eu oro mais uma vez para que através da festa que guardamos hoje, o Pai Celestial e a Mãe Celestial derramem abundantes bênçãos de arrependimento e o poder do Espírito Santo do céu sobre todos os filhos de Sião ao redor do mundo, para que possamos guiar as pessoas de Samaria e até aos confins da terra ao arrependimento. Hoje, vamos descobrir as palavras da verdade sobre a festa das trombetas no livro de Levítico, capítulo 23. Vamos ver o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Deus instituiu a festa das trombetas para que todos os anos os israelitas pudessem se lembrar do dia em que Moisés desceu com os 10 mandamentos pela segunda vez, no 10º dia do 7º mês. Assim, eles tocaram trombetas de arrependimento no primeiro dia do 7º mês, dizendo a todos os israelitas: por 10 dias a partir de hoje, a incrível graça da redenção de Deus será dada a vocês. Confessem a Deus todos os seus pecados e transgressões que vocês cometeram durante o ano. Há muitos tipos de trombetas e cada som de trombeta pode ter um significado diferente. O som da trombeta tocada na festa das trombetas tem o significado de incitar os israelitas ao arrependimento. Assim, é importante nos arrependermos, mas devemos nos esforçar para que o som da nossa trombeta e o nosso grito guiem todas as pessoas do mundo ao arrependimento junto conosco, para que elas possam voltar a Deus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Hoje, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, está escrito: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A razão pela qual Jesus exortou fortemente aos pecadores se arrependerem é porque o reino dos céus está muito próximo. A sua mensagem implica que se não nos arrependermos, não poderemos entrar no reino dos céus. Se você não se arrepender por completo, não pode entrar no céu. Portanto, você deve se arrepender. A mensagem de Jesus também contém o seu apelo desesperado de que não poder ir para o céu
significa que estaremos destinados a ir para o inferno. É por isso que ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando refletimos sobre a época em que vivemos, todos os desastres profetizados na Bíblia estão caindo sobre nós. É por isso que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está se aproximando, já que o dia do julgamento de Deus, quando Ele separa aqueles que irão para o céu daqueles que irão para o inferno, é iminente. Devemos estar mais alertas e devemos focar no arrependimento. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Vamos ver o capítulo 18, versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus diz: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Se desviar de todos os nossos pecados significa arrependimento. Isso não significa que devemos voltar a Deus, obedecer aos seus mandamentos e se desviar de todos os nossos pecados que cometemos no mundo e no céu. Deus diz: arrependam-se, se desviem de todas as transgressões, para que o pecado não sirva de tropeço. Caso contrário, por causa das suas obras pecaminosas, vocês ficarão em aflição para sempre no lago de fogo que arde e enxofre. Irmãos e irmãs, neste momento, todas essas palavras registradas na Bíblia podem parecer irreais e incompreensíveis, e vocês podem não as aceitar em seu coração. Porém, todas essas palavras serão cumpridas e acontecerão em um instante. O reino dos céus está muito perto. Não devemos nos preparar para o reino dos céus e esperar pela vinda do nosso Pai Celestial ao nos arrependermos? Agora, vamos para o Salmo de número 7 para ver o que acontece se não tivermos a mente de arrependimento quando Deus diz: arrependam-se, se desviem de todas as transgressões. Vamos ver o Salmo de número 7, verso 12. No Salmo de número 7, verso 12, está escrito: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria miolheira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A Bíblia diz que se uma pessoa não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Somos pecadores que já cometeram pecados imperdoáveis no céu e que foram expulsos à terra. Se aqueles que foram expulsos para esta terra, depois de cometer pecados imperdoáveis, continuarem a pecar e a viver uma vida de pecado de rebelião nesta terra, não há outra maneira para eles serem redimidos. A terra, a cidade espiritual de refúgio, é o último lugar onde podemos nos arrepender. Já que Deus nos colocou nesta terra para que possamos ter uma vida de arrependimento, se não nos arrependermos, Deus afiará a sua espada. Não haverá outra chance após isso. Há apenas a punição para os pecados que espera aqueles que não se arrependem. Dor, desespero, gritos e o sofrimento no lago de fogo que queima para sempre. Para perdoar os nossos pecados, Deus mesmo veio a esta terra, sofreu o sacrifício da cruz e foi ridicularizado pelas pessoas.
Ele suportou a dor de ser pendurado na cruz e a dor de ser perfurado com uma lança. Ele deu a nós, seus filhos, uma última chance. Porém, se nos afastarmos da graça de Deus e abandonarmos as bênçãos que foram dadas a nós, nossas vidas seriam felizes? Esse tipo de vida pode realmente ser feliz? Não devemos cometer esses atos tolos, porque não podemos suportar a dor momentânea com paciência, resultando em não participarmos no banquete da glória, o banquete da eterna paz que Deus preparou para nós. O significado da trombeta hoje é o arrependimento. Hoje é a festa das trombetas, quando tocamos a trombeta para dizer, se arrependa. Através dessa festa das trombetas, Deus tem proclamado a verdade do arrependimento nesta terra, para que todas as pessoas por todo o mundo possam se arrepender conosco. Vamos continuar com as palavras escritas no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Todas as pessoas na terra são pecadoras, exceto Deus em carne. Todos nós somos pecadores. Assim, Deus veio para chamar pecadores e guiá-los ao arrependimento. É por isso que Deus veio a esta terra. Porém, se rejeitarmos e falharmos em aceitar a última graça de Deus, ou abandonarmos a última graça de Deus, não há outra maneira de sermos salvos. Tendo em mente que essa é a última graça de Deus para nós, vamos viver uma vida de arrependimento juntos nesta terra, de acordo com a santa vontade de Deus. Vamos refletir sobre nós mesmos e vamos refrescar a nossa mentalidade, esperança pelo céu e a nossa profunda fé em Deus. Fazendo isso, eu peço a vocês que se esforcem mais de todo o coração em direção ao eterno reino dos céus. Assim, vamos ver através do Evangelho de Marcos, capítulo 1, que a verdade que Deus trouxe para a terra para nos levar ao arrependimento era a verdade da nova aliança. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e... O que devemos fazer? Crede no Evangelho. Que tipo de ação deve vir daqueles que se arrependeram? Eles devem crer e obedecer ao Evangelho. De acordo com a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, o que é o Evangelho? É a nova aliança. Todos os que se arrependeram devem aceitar a nova aliança. Os nossos pecados não são perdoados porque fazemos algo justo. O perdão de pecados é a promessa de Deus contida na nova aliança. Deus diz, eu tirarei os seus pecados, eu perdoarei todos os seus pecados. Estamos sem pecado não porque somos inocentes, mas porque recebemos a promessa que Deus nos deu. Portanto, o que devemos fazer? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Qual é a prova viva de que nos arrependemos? É crer no Evangelho e andar no caminho do Evangelho, ou seja, crer na nova aliança e ter fé para andar nos caminhos da nova aliança. O Pai Celestial e a Mãe Celestial estão nos levando ao eterno reino dos céus, não porque não temos pecados. Mesmo sendo pecadores, Deus cumpre tudo para aqueles que creem e obedecem à aliança de Deus como ela é, e vivem uma vida graciosa na nova aliança, não a vida mundana ou a vida secular, de acordo com a sua promessa, ou seja, com o perdão de pecados. Deus até nos permite viver uma vida de arrependimento. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Vamos confirmar através da Epístola aos Hebreus, capítulo 8, que a promessa de Deus de perdoar os nossos pecados, cometidos no passado, está contido na nova aliança.
Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a primeira aliança é a antiga aliança, ou seja, a lei de Moisés. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Segunda aliança é a nova aliança. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, Deus diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. O motivo de ele vir a esta terra em carne é para guiar os pecadores ao arrependimento. E uma das maiores coisas que ele fez quando veio a esta terra foi estabelecer a verdade da nova aliança. Por isso, ele diz no versículo 8, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O versículo 9 diz, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados, o que ele fará? Jamais me lembrarei. Como ele fez essa promessa? Ele fez essa promessa através da nova aliança. Deus reconhece o povo que permanece, na verdade, da nova aliança, e que sempre obedece à verdade da nova aliança, como aqueles que realmente se arrependeram. Portanto, quando guardamos a nova aliança, somos reconhecidos como aqueles que realmente se arrependeram. Não devemos pensar, mesmo se guardarmos a nova aliança por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, não há nada de especial nisso. Todos vocês devem permanecer nesta aliança até o dia em que Deus vier. Agora, permanecemos na aliança que Deus fez, ou seja, a nova aliança. Sobre os pecados daqueles que estão na nova aliança, Deus diz, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu não os usarei contra você. Assim, Deus está nos guiando ao eterno reino dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, essas pessoas são realmente abençoadas. São esses que realmente se arrependeram. Ele escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 4, que essas pessoas são as que realmente estão na posição de serem glorificadas por Deus. Vamos ver na Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 7. No capítulo 4, versículo 7, está escrito, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Como Deus prometeu reconhecer que não temos mais pecado? Através da nova aliança. É por isso que ele disse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqueles que se arrependeram e aqueles que creem no Evangelho permanecem no Evangelho. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O versículo 8 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Digamos que 2 pessoas cometeram o mesmo pecado. Uma pessoa está se arrependendo. Por outro lado, a outra pessoa não se arrependeu. Ao contrário, ela se entrega à sua natureza pecadora ainda mais. Quando o juiz vê o caso dessas 2 pessoas, ele abriria o caminho da salvação para aquela que realmente se arrependeu. Mas ele pode dar mais acusações de pecado à outra, que continua sendo teimosa, mesmo no tribunal. Está escrito aqui,
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A promessa de que Ele nunca nos imputará pecado está contida na nova aliança. Lembrem-se de que essa promessa está contida na aliança chamada Nova Aliança. Hoje é a festa das trombetas da Nova Aliança. Para as pessoas do mundo que estão fora da aliança, esse dia é irrelevante. Porém, para aqueles que estão na Nova Aliança, essa festa é realmente preciosa. Se os pecados que cometemos no céu forem expostos e reconhecidos, nunca poderemos voltar ao reino dos céus. É por isso que no Evangelho de Lucas, quando Jesus estabeleceu a nova aliança, Ele disse claramente, em favor de vós. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. No versículo 19 diz, e, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice. Do que é esse cálice? Da nova aliança no meu sangue. A nova aliança é o Evangelho, derramado em favor de vós. Em favor de quem ele é derramado? De vós. Se os pecadores carregarem seus pecados cometidos no céu, sem serem perdoados, não há como esses pecadores voltarem para o reino dos céus. Porém, como lemos antes na Epístola aos Romanos, capítulo 4, Deus cobriu os seus pecados. Embora sejam pecadores, Deus os reconhece como sem pecados, ao reconhecer seus pecados como algo que eles cometeram sem intenção. Devemos nos lembrar mais uma vez que, para esse propósito, Deus estabeleceu a nova aliança nesta terra. As festas da nova aliança são as seguintes: sábado, Páscoa, festa dos pães asmos, dia da ressurreição, dia da ascensão, dia de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. Não há apenas os regulamentos das festas, mas também os seguintes ensinamentos: ameis uns aos outros na nova aliança. Preguem o Evangelho diligentemente. E sirvam uns aos outros em Deus. Vamos seguir esses ensinamentos sem negligenciar nenhum. Vamos seguir todos os ensinamentos dados pelo Pai e pela Mãe até o fim, para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Aqui está escrito, derramado em favor de vós. Jesus também não disse, a nova aliança no meu sangue? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, e o Evangelho de Mateus, capítulo 26, o que significa quando ele diz, no meu sangue? Eu estabeleci a nova aliança através do meu sacrifício. Deus morreu na cruz e se sacrificou por nós. Ele se tornou o sacrifício do holocausto diário e também a oferta pelo pecado do Antigo Testamento. Ele se tornou o sacrifício das festas e do sábado. Através de incontáveis sacrifícios, a nova aliança foi estabelecida. Portanto, quando nós pensamos na nova aliança, não devemos pensar que guardar o culto uma vez no sábado é a nova aliança. Ou guardar o culto uma vez na festa é a nova aliança. Através da expressão, eu estabeleci com o meu sangue, devemos sempre nos lembrar o quanto Deus se esforçou para nos libertar e nos salvar. A nova aliança não foi simplesmente criada. Se a nova aliança fosse estabelecida apenas com palavras, essa é a nova aliança. O valor da nova aliança poderia ser insignificante. Porém, ele carregou todos os nossos pecados em nosso lugar e disse, essa é a nova aliança estabelecida através do meu sacrifício. Os regulamentos da nova aliança foram construídos através do sacrifício do Pai e do sacrifício da Mãe. Ela não foi apenas criada, mas foi estabelecida com o custo da vida de Deus. Irmãos e irmãs, não estamos apenas guardando a festa das trombetas, porque é o primeiro dia do 7º mês segundo o calendário sagrado.
Todo culto contém o sacrifício de Deus. Já que recebemos o amor de Deus, através do seu grande sacrifício, fomos libertados dos nossos pecados e agora podemos voltar para o nosso eterno lar, o Reino dos Céus. Lembrando do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que nos deram esse tipo de graça, eu peço a vocês que continuem a viver uma vida graciosa de arrependimento, todos os dias, dando graças e glória a eles até o fim. É claro, há muitos tipos de aflições, sofrimentos e ilusões pecaminosas neste mundo. Não é fácil suportar este mundo e andar neste caminho da nova aliança até o fim. Não é uma tarefa fácil, mas é o caminho que devemos tomar. Pedindo a todos vocês que sejam os filhos de Sião, que dão glória a Deus ao permanecer neste caminho até o fim, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.